Olá! Nesse vídeo falaremos de classes sem o método main. Essas classes funcionam como biblioteca de funcionalidade para programas implementados. Bem, nós criamos uma classezinha aqui bem simples, criação método 04, que não tem main e poderia ser usada como biblioteca de um projeto. E aqui na sequência, nós mostramos uma criação método 05 que faz acesso a funcionalidades dessa classe criação método 04. Bem, nós vamos criar o projeto criação método 0405 lá no NetBeans. Vamos lá. Apertei errado. Então vamos lá. Então, criação métodos. Eu vou colocar 05 aqui, porque eu vou criar a classe 04. 05 vai ser a que tem o main. Então aqui eu tenho criação método 05. Eu posso pegar esse código aqui, já vou colocar lá. Vou jogar aqui, ó. Vou pedir para identar. E vou criar aqui, ó, uma outra classe, ó, Java Class, que eu vou chamar de criação métodos 04. Essa classe, ó, ela não tem main, tá? Então vou pegar aqui os códigos. Eu fiz uma funcionalidade para somar, uma para subtrair. Olha só. Também tenho aqui funcionalidades para multiplicar e dividir. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos identar esse código. Então, olha só. Eu tenho uma classe criação método 04. Ela não tem main, tá? E ela se comporta, então, como uma biblioteca de funcionalidades. Eu tenho aqui um conjunto de funções, né? São métodos, mas aqui eu vou usar como se fossem funções, vou usar de forma muito parecida com o que a gente usava em C, até por isso elas são todas estáticas, tá? E aí aqui em criação método 05, ó, eu tenho o uso delas. Então aqui eu estou usando a somar, olha só, criação método 04, ponto somar. Quando eu faço isso, ele aciona essa funcionalidade aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, e vou colocar um aqui dentro para a gente poder visualizar. Vamos debugar este código. Olha só. Vou tentar dar um passo, como tem um breakpoint lá dentro, ele vai parar lá dentro, olha só. Ó. Então notem, aqui ele está chamando a funcionalidade de soma, vai retornar a soma de 3 com 4, olha só. E vai imprimir lá no prompt o valor 7. Da mesma forma, ele vai chamar as demais funcionalidades. Olha só. Ele pega o 3 menos 4 menos 1. 3 vezes 4, 12. E também a divisão de 3 por 4, que é 0, porque ele está fazendo aqui a divisão inteira. Tá, por que utilizar, criar essa classe fora aqui do criação método 05? Por que não definir as funcionalidades aqui? A ideia aqui é o reaproveitamento. Eu poderia pegar essa classe e levar para outros sistemas se eu quisesse, né? Então a ideia é que quando você cria uma classe sem método main, é para que ela tenha já alguns comportamentos prontos para que você possa reaproveitar esses comportamentos, tá? Então aqui eu não tenho main, ou seja, a criação método 04 não é executada como um programa, eu preciso do criação método 05 para executar, tá? E o criação método 05 só funciona se eu tiver a criação método 04. Por quê? Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai reclamar. Por que ele vai reclamar? Eu não tenho o somar aqui, então ele me dá opções para resolver esse problema, tá? Ou eu importo o criação método 04, lá o somar dele,
ou eu crio uma operação somar aqui no criação método 05, né? Então tem essas possibilidades. Então, ó, se eu clicar aqui, olha o que ele faz. Ele criou um somar aqui embaixo para gente, né? E a outra solução que ele me dava, olha só, que é a mais simples, é a importação. Aqui ele fez uma referência estática para poder chamar direto sem ter que chamar o nome da classe. Vamos evitar usar isso, porque a gente acaba não visualizando de onde que vem os métodos, né? A melhor estratégia aqui é fazer referência explícita à classe. A gente viu que a gente, quando chama um método da própria classe, a gente não precisa fazer referência à classe. Mas esse método somar não é de criação método 05, é de criação método 04. Então, fazer referência à classe é importante aqui para que a gente mostre de onde que está vindo esse método, né? Da mesma forma que o subtrair, o multiplicar e o dividir. A gente vai usar esse tipo de abordagem o tempo todo, né? Porque os nossos sistemas em Java, eles trabalham com composições de classes. Então, o sistema pode ter muitas classes. E uma classe vai estar chamando métodos da outra e assim sucessivamente. Então, a ideia desse exemplo é mostrar que eu posso ter um main, uma classe, chamando métodos de outra classe, tá? Inclusive, se eu criar aqui, ó, um outro pacote, vamos criar um outro pacotezinho aqui, ó. Criei um outro pacote. Se eu arrastar o criação método 04 para cá, olha só, agora o criação método 04 não está no mesmo pacote que o criação método 05. Qual é o impacto disso na prática? Eu sou obrigado a importar o pacote new package e pedir pela classe criação método 04. Ou seja, eu tenho que fazer essa importação aqui, porque se eu não fizer, olha o que ele faz. Ó. Ele reclama, aí ele vai pedir para que a gente faça a importação. Essa classe criação método 04, ela passou a estar em outro pacote. Então eu tenho que fazer essa importação aqui. É por isso que quando a gente usa classes do Java, muitas vezes a gente tem que fazer a importação dessas classes, porque elas vão estar em pacotes de sistema aí, né, da API do Java. Bem, gente, sobre classe sem método main, era isso aí que a gente tinha para falar. Valeu!